Esperar o povo entrar aí. Bom, Érica já entrou, Ana já entrou. Começar a fazer a cabeça do nosso Diálogos. Bom, boa noite. Esse é o nosso Diálogos Negros com o Cinema Brasileiro, que é uma iniciativa da Incafro, que é a linha de pesquisa Investigações Negras sobre Cinema e o Audiovisual Afrodiaspórico. Uma linha de pesquisa que conta com os pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Cinema e Audiovisual da UF, PPG-Cine, e de algumas outras universidades, todos esses pesquisadores e pesquisadoras e pesquisadores negros. A pesquisa, o Diálogos Negros com o Cinema Brasileiro está vinculado a uma pesquisa de doutorado chamada Aquilombamento Cinematográfico, Ubuntu e o Cinema Negro Brasileiro, que é desenvolvida dentro do Programa de Pós-Graduação em Cinema e Audiovisual da Universidade Federal Fluminense, a UF, orientada pela professora Mariana Baltar e co-orientada pela professora Janaína Damasceno. Essa pesquisa ela tem o incentivo da FAPERJ a partir de uma bolsa de doutorado que eu recebo, né, para conseguir desenvolver esse trabalho, senão seria impossível estar no doutorado e com dedicação exclusiva. Bom, queria falar um pouquinho sobre a nossa dinâmica. Esse Diálogos Negros com o Cinema Brasileiro trata-se de uma terceira fase dessa pesquisa de doutorado, no qual a gente fez um mapeamento de todo o campo do cinema negro no Brasil, onde a gente conseguiu mapear 400 realizadores e realizadoras de cinema e de audiovisual que fizeram filmes entre os anos 2000 e 2020. Dessa listagem de 400 realizadores, 170 responderam ao nosso mapeamento e colocaram seus dados. Então, a partir disso, a gente tem mais de 20 dados sociais, culturais e da carreira de cada uma dessas pessoas. A partir desses dados, nós fizemos uma seleção natural, né, de realizadores que disponibilizaram seus filmes para serem analisados pela pesquisa, além, né, de participarem anteriormente do mapeamento, respondendo a essas perguntas que estavam ali colocadas. Então, ficamos com 100 realizadores que estarão aqui com a gente. Uma parte já passou, a gente já está no 8º encontro. E esses realizadores passarão por aqui e falarão um pouco sobre a sua trajetória de vida, sobre a carreira, sobre o seu envolvimento com o cinema e sobre algumas questões relacionadas às nossas problemáticas de pessoas pretas e pardas no Brasil, tanto que realizam no cinema ou que não realizam cinema, enfim, para falar das nossas questões caras, que nos são caras dentro da nossa sociedade. Bom, diante disso, a gente sempre começa esse papo, esse diálogo, apresentando um pouco da trajetória de cada um desses realizadores, porque a gente considera que isso é extremamente importante, tanto para a pesquisa quanto para visibilizar o trabalho dessas pessoas que muitas das vezes ficam invisibilizados dentro do campo do cinema e do audiovisual, em virtude de sabermos que é um campo dominado por pessoas hegemonicamente brancas, em geral cisgêneros, e supostamente heterossexuais. Bom, a começar por Ana Andrade, que é diretora, produtora e distribuidora audiovisual, tem especialização em gestão de projetos e é a fundadora da Tarrafa Produtora, uma produtora independente, feminina e negra localizada no Recife. Trabalha com desenho e gestão de projetos, produção e produção executiva, tradução e legendagem de conteúdo, atividades de formação e distribuição. É membro conselheira da APAM, a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, coordenadora da Aquilomba, Seminário de Cinema Negra do Nordeste, produtora da Semana do Audiovisual Negro, curadora do Rota, Festival de Roteiro Audiovisual, e tem 7 anos de experiência em planejamento e estratégia de distribuição de curtas e longas metragens.
O Eric Eli, que é o nosso outro convidado, ele é realizador audiovisual e bacharel em cinema e audiovisual pela Universidade Estadual de Goiás, a UEG. Possui ênfase em estudos que abordam masculinidades negras no cinema brasileiro e no documentário. Na universidade, atuou no projeto de pesquisa A Branquitude como Ideal Estético Audiovisual e em diversos projetos de extensão como o Cineclube Laranjeiras, a Semana de Cinema e Audiovisual da UEG e o SEJA, Gênero e Sexualidade no Audiovisual. Também participou da 20ª edição do FICA como júri jovem e do primeiro Fade to Black Film Festival como curador da Mostra Nacional de Curtas-Metragens. É diretor e roteirista dos curtas-metragens O Cinema que Não Se Vê, Tela Preta e Nata. Além disso, atua como montador, fotógrafo e na distribuição de produtos audiovisuais documentais e ficcionais através do selo Filmes que Não Se Veem. Juntos, seus projetos somam 16 premiações e mais de 30 exibições em festivais e mostras, dentro e fora do país, o que inclui Curta Taquari, a Mostra Egbed Cinema Negro de Sergipe, Goiânia Mostra Curtas, Cine Fantasy, Festival Internacional de Cinema Fantástico, e a Mostra de Filmes Universitários do Festival de Cinema de Gramado. Eu fico muito feliz de apresentar essas pessoas porque a gente, logo no início da pesquisa, da ideia de fazer um mapeamento sobre o campo do cinema negro no Brasil, uma professora, que eu não posso citar o nome, né, que é referência dentro do campo, e, enfim, do campo de cinema, e cinema hegemônico em geral, que não fazia muito sentido fazer um mapeamento sobre o campo do cinema negro, porque a gente sabia que não tinha, né, realizadores negros no Brasil. E aí, a partir do momento em que a gente começa a mapear e chegamos a 400 realizadores, eu acho que ficou bem nítido que existem muitos realizadores, né? A Ana entrou aí, ela tá com... Aí. E aí daqui a pouco o Eric entra também. Então, só para concluir, quando a gente chega a 400 realizadores de cinema no Brasil, negros e negras, que fizeram filmes ao longo desses últimos 20 anos, eu acho que é uma grande resposta a essas pessoas que consideram que não tem negros e negras fazendo cinema no Brasil. E quando a gente apresenta esses dados, que ainda a gente não chegou a apresentar todos esses dados, tem informações extremamente novas assim sobre gênero, sobre sexualidade, sobre idade, sobre classe social, sobre quantos filmes essas pessoas realizaram, sobre, enfim, são 20 dados que a gente conseguiu aferir. E desses 20 dados é muito bacana a gente ver como que cada uma dessas pessoas construíram uma trajetória muito positiva dentro do cinema e do audiovisual. E não apenas como coadjuvantes, mas como atores principais das suas próprias narrativas. E isso é uma resposta ao cinema hegemônico, isso é uma resposta ao campo do cinema, isso é uma resposta à academia, isso é uma resposta à professora. E acho que não é uma resposta minha, enquanto realizador, enquanto cineasta, enquanto pesquisador, é uma resposta do próprio campo que se formou a partir do século XXI. E levando em consideração todos os outros negros e negras que vieram antes de nós e que fizeram com que nós chegássemos até aqui hoje, consolidando um campo que agora é investigado. E dentro desse campo a gente ainda pode ver, né, características que levaram a gente a dizer que existe dentro do campo do cinema negro um grupo de realizadores e de filmes que se aquilombam. E essa ideia de aquilombamento está estruturada a partir do que a gente tem defendido como os princípios filosóficos do Ubuntu, e isso tem sido uma descoberta cada vez que eu assisto um filme ou que eu converso com essas pessoas. Dito isso, muito boa noite, Ana. Muito boa noite, Eric. Sejam muito bem-vindos a esse papo. E, de antemão, agradeço muito por vocês terem participado do mapeamento, porque isso foi vital para a gente ver, de fato, quem éramos, quem somos e quem são as pessoas que surgiram depois de 2020, que foi quando o mapeamento encerrou, e já surgiram muitas outras pessoas. Eu fico muito feliz. E muito feliz também de ter vocês aqui conversando, para que depois eu não escreva nada sozinho, eu possa escrever a partir dos diálogos. E é por isso que a gente faz esses diálogos.
tá bom? Vamos começar pela Ana. Queria que a Ana se apresentasse, falasse um pouquinho sobre quem é a Ana Andrade e quais são as primeiras memórias que você tem, Ana, da sua existência no mundo. Nossa, boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo um pouquinho baixo, mas consigo te entender. Tá, perto aqui do fone. Boa noite. Eu quem agradeço pelo convite e principalmente por você estar fazendo essa pesquisa. É muito importante, né, que a gente tenha dados sobre as nossas realizações e principalmente sobre as nossas realidades. O cinema negro brasileiro é muito plural, né? Estamos em lugares muito diversos e com particularidades também, né, nos nossos territórios, em nossas vivências e atuações, e fico muito feliz em saber que tanta gente respondeu à pesquisa, que vocês tiveram acesso a tantos realizadores. A gente sabe que esse número também não é um número absoluto, né, assim, um número de pessoas que estão realizando no Brasil, mas é muito bom que a gente já tenha dados. E estou muito feliz aqui de estar com vocês hoje. Peço desculpas pelo lugar, porque eu estou no meio da rua, o único lugar que tem internet agora. E estou muito feliz aqui também em estar com o Eric, que é um amigo muito querido, um realizador que eu admiro muito, gosto muito do trabalho dele. E, nossa, perguntas difíceis. Bom, eu me chamo Ana Andrade, eu sou natural de uma cidade chamada Cabo de Santo Agostinho, que fica na Mata Sul de Pernambuco. Hoje em dia faz parte da região metropolitana, mas nas minhas memórias era uma cidade que tinha, enfim, pouco recurso. A gente andava de pau de arara, as ruas do lugar que eu morava era de barro, enfim. Pouquíssimo acesso, né, a toda a estrutura assim, da cidade. O Cabo de Santo Agostinho é uma cidade que vive basicamente de comércio, e eu venho de uma família que tem minha mãe e outras 4 mulheres e 2 homens que são filhos do meu avô, que trabalhava num ferro velho. Então esse homem, junto com a minha avó, que era dona de casa, conseguiu criar 6 filhos. Dos 6 filhos, as mulheres todas se tornaram professoras, minha mãe é uma delas. E existia era muito natural naquela época que as pessoas que moravam no Cabo ou que moravam na região fizessem um movimento de ir para a capital para estudar. Comigo não foi diferente. Os meus avós se esforçaram, né, nesse movimento de que eu fosse morar em Recife para conseguir entrar na universidade. Na época não tinha Enem ainda, era primeira universidade, enfim, vestibular primeira e segunda fase. E eu não tive acesso à cultura até ir para Recife, a não ser pelo que meu pai ouvia, assim, de música. Meu pai sempre foi um cara que gostou muito de música, então muito do que eu gosto, do que eu conheço, do que eu acesso hoje vem desse alimento, assim, dele e do meu irmão. Eu bebo muito nessas fontes. E quando fui morar em Recife é que eu realmente comecei a ter acesso a programações culturais, enfim, cinema. Eu entrei numa sala de cinema a primeira vez com 17 anos, né? Então isso diz muito, assim, sobre o meu lugar aqui hoje, né? Trabalhando, sendo uma trabalhadora do audiovisual. E é muito doido pensar em como eu chego aqui, porque eu queria fazer vestibular para veterinária, e aí não passei. E minha avó se endividou para pagar uma faculdade, uma universidade paga. Me formei em administração e, naturalmente, comecei a trabalhar na área. Trabalhei por muitos anos no setor de RH de empresas privadas, fiz uma especialização em RH. E aí, em 2018, aliás, em 2018 não, indo morar em Recife, eu comecei a conhecer muita gente que trabalha. Eu comecei a andar muito na cidade, sempre tive muita facilidade em conhecer as pessoas, assim, falar com as pessoas. E comecei a fazer amizade com a galera que trampava com música em Recife. E aí comecei a frequentar os bares, enfim, meus amigos, os amigos que eu andava na época, todos gostavam muito de música, todos gostavam muito de cinema, tinha uma galera que era bem cinéfila. Então eu já baixava algumas coisas e já assistia em casa, assim, muitas referências do que meus amigos traziam. Mas aí só em 2008, um amigo me convidou para produzir um disco dele, que ele tinha aprovado no edital de Pernambuco, com cultura. Eu não tinha ideia do que era produzir, mas ele falou que produzir era aquilo que eu já fazia, que era conhecer muita gente.
E óbvio que não era isso, né? Comecei a produzir esse projeto, quebrei a cara, lógico, porque não era nada. Quebrei a cara no bom sentido, porque foi muito proveitoso assim, a experiência. Eu sempre tive muita sorte de esbarrar com pessoas na minha trajetória que me ensinaram muito, e nesse projeto não foi diferente. Eu aprendi muito com esse amigo, aprendi muito com as pessoas que trabalharam com ele no projeto, e me apaixonei por esse rolê da produção. E aí fui naturalmente as coisas começaram a aparecer, assim, os trabalhos começavam a aparecer e eu naturalmente ia abrindo mão de algumas outras coisas do meu trabalho, sabe? E até que eu decidi, enfim, decidi parar de trabalhar com numa empresa privada que eu trabalhava na época. Essa empresa tinha aberto falência, então eu aproveitei esse momento assim para também sair e fui estudar produção cultural. E aí me formei em produção cultural e emendei em outra especialização em gestão de projetos que tem muito a ver com minha formação em administração, mas eu acho que tem muito mais a ver com o que eu faço hoje, né? E aí, entre 2008 e 2014, eu trabalhei com projetos de música e de literatura, eventos de música e literatura. E em 2014, caí de paraquedas numa produção de um filme, de um documentário. E era para arrumar uns personagens, o rolê era para arrumar uns personagens pretos, veja que coincidência, né? Para arrumar uma galera preta para uma cena de um filme. E aí o diretor tava com dificuldade, só que para mim era tão fácil assim, porque eu já conhecia tanta gente, eu falei, gente, eu acho que eu consigo essa galera em um dia. E aí falei com alguns amigos, Iris até entrou aqui, uma amiga minha, falei com alguns amigos que estavam mais próximos, e aí a gente conseguiu fazer essa cena, foi a primeira vez que eu pisei num set de cinema, e me apaixonei, né? Nossa, não tem como. E aí, naturalmente, também as coisas foram acontecendo e eu fui abandonando não, né? Porque eu ainda trabalho com projetos de música, mas eu fui trabalhando muito mais com projetos de cinema. E, enfim, comecei a produzir esse filme e, na sequência, produzi um outro filme. Foram filmes que foram lançados em 2014 e 2015. E aí é também quando começa a minha trajetória na distribuição, porque na época eu não tinha ideia também do que era distribuição, mas eu comecei a inscrever esses filmes nos festivais, e esses filmes começaram a entrar em muitos festivais, eu comecei a viajar para os festivais, porque na época o diretor desses filmes ele não gostava muito de viajar, o que para mim foi muito bom, porque eu acabei viajando para muitos festivais no Brasil, conhecendo muita gente, desde curadores até diretores de festivais, organizadores, enfim, a galera das oficinas, o público. E voltei, continuei fazendo, enfim, voltando dessas viagens, eu continuava fazendo esse trampo, e aí chegou um momento que eu precisava concentrar num nome, tudo que eu estava fazendo, e é quando surge a Tarrafa. A Tarrafa surgiu oficialmente, né, em 2018, e ganhou esse nome porque eu tenho uma relação muito forte com a água, e o nome Tarrafa vem desse movimento de você jogar essa rede, né, e trazer para perto as pessoas, os projetos. E aí é isso. Hoje a Tarrafa, a gente trabalha com produção executiva e com distribuição. Na Tarrafa a gente faz distribuição de curtas, eu trabalho com distribuição de longas, prestando serviço para algumas outras produtoras, e tenho me dedicado nesse rolê da distribuição, porque é algo que eu já venho estudando, me dedicando há muito tempo, enfim, me especializando há muito tempo, e pretendo, obviamente, continuar produzindo, porque eu gosto muito, faço produção e produção executiva, pretendo também continuar dirigindo, vou gravar meu próximo filme nos próximos dias. E é isso, assim, tu fez uma pergunta, Márcio, que eu esqueci agora. Do que Não, é que eu me lembro? na verdade a pergunta você já respondeu e foi seguindo numa trajetória, eu acho que era basicamente isso, era saber mesmo a sua trajetória, como é que do que você lembrava da infância até você chegar aí a fazer o seu filme, e é isso. E aí eu Ah, queria saber também pronto, é isso. e aí eu queria saber do Eric também, Eric. Eric, quem é Eric Eli? Quem é você nessa existência mundana aí? Como é que você
Quais são as lembranças que te vêm da infância, seja com contato com o cinema, seja não contato com o cinema? Você tem uma relação muito forte com Goiás, né? Com Goiânia. E aí eu queria também saber se você é daí ou você vai parar aí, como é que você vai parar aí? Enfim, sua trajetória também, até você chegar a fazer o seu primeiro filme. Um resumão da sua trajetória. Então, vamos lá, boa noite. Feliz de estar aqui. Coincidência estar aqui com a Ana. A gente tava até falando isso mais cedo, que a gente acabou na mesma live aí, a gente se conhecia. Mas acho que falando um pouco disso, eu não sou de Goiânia, pequeno spoiler aí. Eu sou de uma cidade chamada Anápolis. Ela é mais ou menos interior de Goiás. E eu cresci minha vida toda lá, sempre morei lá, no mesmo lugarzinho. E desde pequeno eu sempre gostei muito de desenhar, sempre, acho que foi a primeira profissão plausível assim que eu quis ter, que eu queria ser desenhista, queria mexer com esse tipo de coisa, história, fazer uns roteirinhos assim, sei lá, desenhava até ficar com a mão doendo, esse tipo de coisa. E aí eu fui levando, fui pensando nas coisas assim, e mais ou menos nessa época de, acho que ensino médio assim, eu mexia, tinha uma bandinha, algumas coisinhas assim, e eu pensava, tinha que começar a pensar na profissão, né? Alguma coisa pra gente fazer e tal. E aí eu não sei, eu comecei essa coisa de gostava de escrever, gostava de fazer coisas, gostava de cinema, gostava de filme, muita série também. E aí isso começou a ser muito pertinente, assim, pra mim. Só que não era algo que estava próximo ali da minha realidade. Ali do lado não tinha referência, assim. Mais ou menos nessa época, um amigo meu falou, ó, você gosta de cinema? Sei lá, tenta entrar no teatro e tal. Só que não era a mesma coisa, assim. E aí, a partir daí, eu comecei a pesquisar como que eu vou fazer cinema. Tá, eu quero fazer isso, onde que eu vou fazer? E aí eu fui mapeando, assim, onde que dava. Vou estudar, vou levar isso a sério, né? E aí eu comecei a ler alguns livros, fotografia e tal. E aí já nessa época eu já, quero fazer cinema, vou estudar faculdade, assim, vou para a universidade. E aí o lugar mais próximo, assim, que eu consegui foi em Goiânia, que era a capital de Goiás, que é a capital de Goiás. E aí com isso, com a faculdade, passei na faculdade, né? Saí direto do ensino médio para a faculdade, que eu queria muito fazer isso, tava me esforçando bastante, assim. E aí, com isso, eu fiquei um ano indo e voltando de uma cidade para outra. E aí, depois eu consegui uma bolsa de estágio, eu me mudei e falei, não, a partir daqui eu consigo. E aí, a partir daí eu comecei a fazer sempre algumas coisinhas aqui e ali, mexendo um pouco com filmagem, mexendo um pouco com câmera, um pouquinho de tudo. E aí, já nesse primeiro, segundo ano de faculdade, eu fiz meu primeiro filme. Acho que todos os filmes, tudo que eu faço, assim, tá dentro da universidade. Acho que é um lugar muito forte, assim, de produção e que foi, assim, fundamental para mim, para tudo que eu acho que eu fiz até hoje, na minha carreira. E foi isso, a gente fez um filme, acabou circulando muito, indo para muitos festivais, e aí a gente continua fazendo. E aí, nessas coisas, a gente tá aí fazendo ainda, tá aí trabalhando um pouco de tudo, sempre pensando em cinema, pensando no que a gente vai fazer agora, em seguida. Eu queria perguntar para vocês, da memória que vocês têm da infância, se vocês conseguem identificar alguma relação familiar que leva vocês a ter esse interesse por cinema. A Ana citou, né, o pai que de alguma maneira estimulou o lado musical e que talvez isso possa ter influenciado, mas vocês conseguem identificar uma figura familiar ou não, ou da escola, que aproximou vocês do cinema? Eu acho que não uma figura, mas eu sempre fui a pessoa das fotos. Meu pai, ele. Eu até hoje não sei se é verdade ou se era conversa dele, mas ele dizia, quando bebia, enfim, nos papos que ele contava, que ele tinha trabalhado numa rádio, no Cabo, né? Que é a cidade que a gente, que eu, enfim, sou de lá, toda a minha família é de lá. E ele sempre gostou muito de rádio, de música e de fotos. E aí ele trabalhava nesses postos de, não vou lembrar como chama, posto de fiscalização de carga, sabe, que tem nas estradas. Só que ele trabalhava na cidade do interior e ele ficava tipo 20 dias nessa cidade e voltava para Gaibu para ficar 10 dias, assim, às vezes, e olhe lá, assim, eu tenho memórias de meses, meu pai fora. E ele começou a me dar câmera fotográfica, só que naquela época eram essas câmeras que a gente compra hoje de R$ 50, né?
E eu comecei a ser a pessoa da foto. Tanto que até hoje eu tenho foto que eu comecei a tirar, eu acho que em 95. E aí até hoje eu tenho essas fotos. Tem amigas minhas que vivem mandando mensagem para minha amiga, manda as fotos de 1912 para gente. Assim, eu sempre fui essa pessoa da foto. Na época eu não tinha noção de para onde isso ia me levar, nem por que ia me levar, assim, ou se era isso que ia me fazer trabalhar com cinema, mas eu sempre tive essa relação muito forte assim, com a imagem, né? Eu sempre gostei Quantos muito de anos? fotografia. Quantos anos você tinha? Nossa, eu acho que eu tinha 12, 11 ou 12 anos quando eu comecei a tirar foto. Imagina, eu tenho foto dessa época, eu posso entregar a vida de todo mundo, os podres de todo mundo. Eu tenho fotos de uma galera, assim, que a galera nem imagina. E aí eu acho E que aí essa é a você. relação assim, mais forte que eu tenho, porque o cinema realmente, assim, quando a memória que eu tenho de quando se começou a falar de cinema na minha casa era quando a gente já tinha ido para o cinema, assim, eu lembro a primeira vez que eu vi Titanic no Teatro do Parque, que é um cine-teatro que tem lá em Recife, e que é incrível, ficou muito tempo fechado, foi reinaugurado no ano passado. Nossa, para uma galera, Titanic é bizarro, né? Eu fui assistir 11 vezes, porque era tão doido para mim poder estar numa sala de cinema. E na época o ingresso era R$ 1, eu fui assistir 11 vezes. Era muito doido essa relação, né? Quando eu fui morar em Recife, a relação que eu comecei a ter com o cinema a partir do momento que eu entrei na sala de cinema a primeira vez, mas eu acho que isso não tem muita conexão com a minha infância. Eu acho que mais o rolê das fotos. E tu, Eric, tem alguma lembrança de uma relação que possa ter te levado ao cinema? Eu tenho uma coisa que eu, assim, é uma coisa meio estranha, mas quando eu era criança, eu lembro que eu imaginava que o mundo, em algum momento, ele tinha sido preto e branco, assim. E aí, sei lá, depois ele começou a ficar colorido. E eu fiquei pensando nisso, falei, tipo, eu sempre meio que pensei em imagem, assim, sabe? Tipo assim, acho que foi sempre uma coisa que me influenciou muito e pensar nessas questões, assim, claro que brincadeira de criança, mas eu também não lembro desse primeiro contato do cinema, assim, mas eu lembro de ser muito presente e de sempre, de alguma forma, estar exercitando, pensar narrativa, pensar em história, em brincadeiras, assim, de desenhar, de escrever. E aí eu acho que isso, de alguma forma, culminou na forma do meu interesse por fazer cinema, sabe? Acho que mais na frente, sei lá, isso foi trabalhar da infância, acho que mais na adolescência, assim, eu comecei a... Cinema é algo massa, sabe? Fazer vídeo, fazer filme, brincar com isso é algo interessante, assim. Na televisão, o que vocês costumavam assistir quando vocês eram mais novos, cara? Assim, era uma distração para vocês? Vocês tinham muito contato com TV ou não? Como é que era? Começa, Eric. Pode começar, Eric. Olha, assim, em casa acho que a gente nunca teve TV a cabo, então acho que o que a gente via era meio limitado, assim. Mas eu lembro que nossa, eu sempre gostei muito de desenho, assim, sabe? TV Globinho eu não perdia. Eu lembro de, sei lá, quando eu, quando eu mais um pouco assim pra frente na criança, enquanto criança, de chegar correndo para assistir, ou de chorar quando eu comecei a estudar de manhã, porque não dava tempo de assistir as coisas. Então, tipo assim, minha infância eu sempre tive essa rotina, ver desenho de manhã, ver as outras coisas à tarde. E aí eu acho que isso, eu sempre gostei muito dessas coisas de muito super-herói também, assim, ler muito quadrinho, então ver filme assim quando passava, ver essas animações, coisinhas assim muito fantásticas, assim, acho que sempre era o que me pegava assim para assistir. E você, Ana? Essa relação aí Nossa. com TV? Então, a gente nunca teve TV a cabo, a gente nunca teve computador, a gente nunca teve nada disso, né? E aí, o que eu assistia, eu sempre estudei de tarde. O que eu assistia de manhã, antes de ir para a escola, era o Fantástico Mundo de Bob, que eu adorava, que era um Adorava também. desenho de um pirrainha que andava no carro. E na hora que eu chegava da escola, estava passando na manchete os Cavaleiros do Zodíaco, que eu amava também, óbvio, né? E eu assistia basicamente isso. E aí no cotidiano em casa a gente assistia vídeo de surf, porque meu irmão é surfista. Então
isso foi algo que assim, a gente sempre consumiu lá em casa. Assim, vídeo de surf, depois virou para clipes, porque aí ele tinha computador no trabalho e ele gravava um monte de clipe nos DVDs e a gente passava o final de semana assistindo milhares de clipes. Eu queria saber também de vocês, porque a gente tá em lugares completamente diferentes no Brasil. Um no Centro-Oeste, outro no Nordeste, eu aqui no Sudeste. E às vezes eu acho que a percepção de nós negros, enquanto pessoas negras, em determinados espaços, eles sofrem uma pequena variação. E eu queria saber de vocês se vocês, em que momento da vida de vocês, se na infância, ou se na adolescência, ou se numa fase mais adulta, vocês se perceberam como pessoas negras nesses espaços que vocês circulavam. Em qual momento, se vocês conseguem identificar isso na vida de vocês? Então, é muito doido porque eu acho que minha mãe sempre deu aula em escola de periferia, né? Até o momento que ela se aposentou, ela sempre deu aula no Cabo, na nossa cidade. E nos espaços periféricos, é óbvio que você vai estar ali se relacionando, dialogando diariamente com outras pessoas pretas e com outras pessoas periféricas. Eu acho que eu comecei a me perceber uma mulher negra e comecei a perceber também a existência do racismo assim de uma forma tão bizarra, porque eu não tinha muita relação com o racismo velado, porque eu estava sempre entre os meus, assim, eu estava ou em Gaibu, que é essa a minha cidade, ou eu estava com a minha mãe, ou eu estava com meu irmão nos lugares periféricos onde as relações eram mais tranquilas. Eu comecei a perceber quando, morando em Recife, eu comecei a ir com a minha mãe, por exemplo, no shopping. Minha mãe e meu irmão, eles começaram a ser seguidos. E aí eu comecei a entender também, eu comecei a ter uma percepção maior da minha relação com a negritude, né? No primeiro lugar, e dessa relação do colorismo também. Porque hoje eu sofro preconceito, mas Deu uma travada aí. eu acho Travou aqui pra que mim também. eita, travou? Não, eu tô falando que, assim, hoje em dia a gente, enfim, eu tô em São Paulo agora, eu sofri uma situação bizarra hoje, agora, no meio da rua, né? Porque eu tô de trança, porque eu tô de short, enfim. Porque eu sou preta, porque se chegasse uma mulher loira na mesma loja, eu teria tido um outro tipo de atendimento. Hoje em dia eu consigo perceber, óbvio, né? Mas eu Só uma acho coisa, Ana, que... porque na hora que você estava falando, travou na hora que você falou assim, hoje eu percebo colorismo. E aí travou e esse pensamento você não Ah, concluiu. não, então, eu tinha falado que eu comecei a ter percepção não só do colorismo, mas também, enfim, da minha negritude, da negritude da minha mãe, de quanto o racismo ele impera na nossa sociedade. Quando já morando em Recife, eu precisava ir para alguns lugares com a minha mãe e com meu irmão, que são retintos, e eles eram perseguidos por seguranças o tempo todo. Então, nesse momento foi quando eu acho que eu tinha, sei lá, uns 17, 16, 15, 16 anos. E aí foi quando minha mãe começou a conversar com a gente, assim, sobre negritude, sobre racismo, porque até então, como a gente estava entre os nossos, era tudo mais tranquilo, assim, era tudo mais saudável. Assim. Então, quando você sai do ambiente familiar, é que você se depara de fato com a questão racial, é isso? Sim. Mas Eric, com a para questão você, racial que eu falo muito mais associada ao racismo, né? associado ao Porque racismo, sim, não a quanto racialidade, percepção de enfim, si. ela tá... a racialidade, ela tá na minha vivência desde sempre. Sim. Você falou que sua mãe é negra retinta e que o seu pai, qual a ascendência dele? Meu pai, ele é branco, é muito doido porque quando meu pai casou com a minha mãe e meu irmão nasceu, meu irmão é retinto. Minha mãe fala, enfim, minha mãe já falou, né? Minha mãe contava pra gente que ela não era bem-vinda na família do meu pai, na casa da família do meu pai, porque ela era preta e tinha um filho preto. E quando eu nasci com a pele clara. E eu lembro muito nitidamente assim, dela conversando sobre isso em casa, ela dizendo: agora sua tia quer que eu vá lá lhe levar, porque agora, enfim, você tá grandinha e tal.
E essa relação com a família do meu pai era muito pesada, tanto que eu não tenho relação assim com a família do meu pai. Depois que meu pai morreu, eu não sei onde tá ninguém, nem quero saber. Eric, como é que foi para você assim, a sua percepção enquanto pessoa preta? Onde que você de alguma maneira se identifica e em algum momento teve alguma situação igual aconteceu com a Ana de o racismo te dar um choque de realidade em relação ao que você é enquanto pessoa preta? Então, eu acho que eu levei um tempo para acho que ter essa consciência, assim, sabe? Acho que a gente vai percebendo as coisas, tipo assim, até infância, assim, se você for olhar para trás, você consegue entender as coisas hoje, mas eu acho que mais adolescência, assim, você começa a sair um pouco mais de casa, sair um pouco mais dos ambientes, aí você começa a se deparar com essas outras realidades, você consegue, talvez eu não posso fazer isso aqui no shopping, não posso ser assim, andar assim e tal. Mas eu acho que para mim essa consciência acho que ela veio um pouco mais adolescência, adulto, quando você começa a ter um choque. Eu também me mudei para capital aqui e aí você começa a perceber isso um pouco mais em maior escala, né, em outros ambientes. Acho que lá em casa era um pouco também um pouco da situação da Ana, que meu pai é negro, minha mãe é branca e aí eu na verdade fui criado pela família da minha mãe. E aí, dentro da família, você começa a notar algumas coisas, brincadeirinhas, assim, mas de fato acho que leva um tempo para você entender e conseguir desenvolver essa consciência mesmo, sabe? Eu acho que isso veio um pouco com o tempo, veio um pouco de você estar em, em outros lugares que são mais distantes, assim, mais distantes de casa, da própria cidade mesmo. Eu acho que foi assim para mim, de ter esses momentos assim, mais enquanto adolescente, começar a perceber essas coisas e acho que desenvolver mais essa consciência quase 16, 17, 18 anos, talvez, de realmente pensar isso, sabe? De ter consciência, isso é assim, isso não é assim no mundo, e é assim que as coisas funcionam. Vocês estudaram em escola pública? Sim, estudaram? Vocês dois? Sim, sim, acho que a vida Eu toda, estudei, assim. eu estudei em escola particular porque minha mãe era professora das escolas e eu era bolsista. Entendi. Acho que a primeira infância minha, talvez, acho que foi em escola particular, depois passei para escola pública municipal, depois estadual. No ambiente escolar, vocês sentiram de alguma maneira a questão racial sendo colocada para vocês, seja como uma ideia positiva de identidade, de se reconhecer, seja negativamente a partir de ações racistas? Eu Vocês acho conseguem lembrar que alguma coisa que aconteceu? eu lembro, eu tenho, então, eu sempre estudei em escola de bairro, né? Porque minha mãe dava aula perto de casa e tal. Mas enfim, teve um momento que manhã começou a dar aula numa escola que era muito conhecida em Recife, que chama Salesiana, uma escola branca. E aí eu estudei lá. E, velho, eu lembro que tinha uma menina preta na minha sala que ela alisava o cabelo. Isso era uma coisa que me chamava muita atenção. E, assim, eu demorei um tempo para perguntar para ela se o cabelo dela era liso mesmo, se era alisado. E quando ela me disse que era alisado, eu fiquei muito chocada. E aí eu comecei a entender que ela alisava. Eu lembro que ela era linda. E eu comecei a me ligar que ela alisava o cabelo para poder ser aceita na turminha das meninas ricas da escola. Lugar onde eu nunca fui aceita, né? Eu sempre andei com os meninos, enfim, eu sempre fui da turma dos meninos, da turma do fundão, porque era uma galera que era mais acessível, era uma galera que era mais tranquila para você trocar uma ideia, era uma galera que não tinha tantos preconceitos arraigados, sabe? Mas eu não, na época da escola, assim, na época nessa escola era muito pesado, porque eu lembro que minha mãe não era uma situação diretamente racista, mas que tinha muito a ver com a nossa falta de grana mesmo, né? Minha mãe não tinha grana para comprar sutiã. E eu usava a farda da escola era branca, e aí eu usava uma camisa regata por baixo da camisa da escola, né? E eu não tinha vergonha, não, assim, pra mim era super tranquilo, porque eu sabia da condição da minha mãe, assim, tava tudo bem. Mas eu ficava meio puta, porque a galera tirava uma onda, meio no sentido, assim, de que eu não tinha grana para comprar um sutiã. E hoje,
olhando, né, hoje adulta, olhando lá para trás, você consegue identificar nitidamente que esse tipo de brincadeira só é tirado comigo porque eu sou filha da professora preta, porque eu sou a menina preta, a menina pobre do rolê, sabe? Porque existiam outras meninas na minha sala que também não usavam sutiã, mas que eram brancas e que a elas nunca foi direcionado nenhum tipo de brincadeira. E você, Eric, o que você lembra dessa, que te desperta de memória assim, da escola, do processo negativo relacionado ao racismo ou positivo relacionado a uma assunção de identidade como pessoa preta? Acho que mais para, assim, pensando mais para adolescência, acho que eu começo a ter essas coisas assim de querer afirmar. Eu sempre brinco que eu não quero cortar meu cabelo porque eu usei muito mais cabelo curto, baixíssimo assim durante a minha vida toda do que eu usei ele grande. Então eu falo que eu não quero cortar por agora e eu acho que foi mais ou menos esse momento da adolescência, em que eu comecei a deixar ele crescer, que a gente eu comecei a pensar essas questões, de se afirmar, de trazer o cabelo assim mesmo, de descobrir, né, como é que é pela primeira vez. Eu acho que a partir dessas mudanças, assim, você consegue ver como que alguns olhares se voltam, sabe? Como que alguns olhares ficam diferentes, assim, no ambiente próximo, assim, da escola, de uma sala de aula, você começa a ver algumas mudanças, sei lá, de brincadeirinhas especificamente com isso, de você, sei lá, não tinha esse cabelo e agora tem, e a partir disso algumas coisas mudam no tratamento, né? De que mesmo que, assim, já tivesse algumas questões, de que elas aumentam, né? Principalmente porque você vai trazendo isso. E quando vocês chegam na universidade, a universidade teve alguma importância para que vocês tivessem uma maior aceitação enquanto pessoa preta? Ou isso não, ou a universidade não teve nenhuma influência para vocês? Eu acho que total influência, né? Na universidade, vamos dizer assim, para mim. Na universidade foi quando eu comecei a estudar com pessoas, por fazer administração e por não ter participado, por não ter conseguido passar no vestibular e tal, não sei o quê. Minha avó teve que pagar uma faculdade que era mais acessível e era natural que as pessoas mais velhas estudassem à noite porque tinham que trabalhar durante o dia, né? E aí muita gente na minha turma era preta, era mais velha, assim, na faculdade de administração eu tive a possibilidade de conhecer muita gente que trouxe muito, assim, da vivência, comecei a acessar alguns livros, comecei a andar, né, por outros lugares, enfim, Movimento Negro Unificado, Terça Negra, em Recife, comecei a frequentar e a conhecer outras pessoas pretas e também a ter mais acesso, assim, sobre a nossa história mesmo, sobre a nossa ancestralidade. Acho que a partir da universidade. E você, Eric? Como é que foi para você? Então, para mim, acho que também foi fundamental para, de fato, acho que pensar nessas coisas e também no momento. Acho que eu entrei muito novo na faculdade e era um momento também de começar a pensar nessas questões. Eu conhecia, gostava de cinema, gostava de coisas, mas não conhecia um cinema negro, não pensava nesse cinema. Meus primeiro curta, primeira coisa, eu não pensava, quero ter um protagonista negro. Quando eu fazia o roteiro, sabe, eu não pensava nessas questões. Eu acho que a partir da faculdade, a partir desse encontro, né, que vem com a universidade de vários universos, de pensar, de trazer um pensamento crítico para algumas coisas, comecei a ter um outro olhar, principalmente a partir do cinema, eu acho, que para as outras áreas assim, e aí entendendo questões de produção, de número, que aí você não vai achar muita galera que se parece com você, que você vai estar naquele lugar assim que acho que na universidade também ganha outra escala, sabe? Você vai vendo outras pessoas, quem que é que faz cinema, quem que são os professores, quem que tá lá em cima, sabe? E é a partir daí também de ter esse interesse de pensar em escrever sobre isso, de pensar de falar disso nos filmes, de falar disso em tudo que a gente faz, assim, sabe? Entendo. Uma outra questão que apareceu na pesquisa é que é muito difícil de conseguir dar uma definição, e na verdade a gente tentou nem dar definição, a gente buscou
vários argumentos em cima de coisas que já estavam construídas para que a gente pudesse seguir, que é a questão do que é ser negro no Brasil. Quando a gente vai falar sobre cinema negro, a gente esbarra num grande dilema, que é justamente esse. Se a gente tem um cinema negro, a gente primeiro precisa saber quem é negro ou o que é negro, efetivamente. E essa é uma resposta que sempre escapa por vários fatores sociais e metodológicos ao longo da história, das definições e classificações de pessoa, do que é ser uma pessoa negra no Brasil. E eu queria ouvir de vocês, o que vocês acham? O que é ser negro? Pode ser numa visão que vocês tenham local, né, no Brasil ou a nível mundial, mas vocês botassem a opinião de vocês sobre isso. O que vocês acham? Como é que vocês definiriam isso? Eu acho que, bom, seguindo o censo do IBGE, né, todas as pessoas pardas e negras são pretas, então a gente vive num país onde a maioria da população se reconhece como parda e negra, então a maior parte da população é negra. E acho que o que tem cabido muito, né, nesse debate da negritude são os afro-indígenas, indígenas, que eu entendo todo mundo como negro. Assim. Negro, indígena, quilombola, pardo, para mim é todo mundo negro. Eu acho que, na real, o que falta no nosso país é a conscientização do que nós somos, né? Eu acho que também falta muito acesso, assim, muito do que não se é debatido hoje em dia é porque as pessoas nunca tiveram acesso a esse tipo de informação. Assim. Tem periferias onde as pessoas não se enxergam pretas, porque lá nunca chegou um debate sobre colorismo, sabe? Eu enxergo todas as pessoas pretas, negras, indígenas e quilombolas como negras. E você, Ericão? Fala aí para mim. Então, acho que seguindo aqui, acho que eu vou puxar que eu concordo com tudo que a Ana disse. E eu acho que a gente também está nesse lugar de olhar para a gente, olhar para o outro. E eu acho que o grande exercício que a gente faz é de pensar nas nossas experiências, assim, sabe? Que eu acho que essa é a grande questão que acaba nos unindo. E também acho que é o ponto de partida mais forte, assim, para gerar uma identificação, sabe? Tipo, mais do que às vezes ficar medindo tom e outras questões assim, pensar às vezes até de forma negativa do que algumas pessoas já viveram e o que que isso se identifica com outros, sabe, com outras pessoas negras, e acho que a partir dessa identificação há uma união mesmo, sabe, que a gente possa pensar que eu me vejo no outro, me vejo nas experiências do outro, e a partir disso eu consigo pensar que eu sou negro, que eu sou pardo, que eu sou preto e que todas as pessoas são negras, sabe? Vocês acham que a autodeclaração ela é suficiente para a gente demarcar quem são as pessoas negras? Não, né? Porque tem gente branco aí se passando por preto, minha gente. Esse povo É, precisa. Alô. Não, tem acho muito que disso. a autodeclaração ela seria Ah, suficiente se a gente estivesse vivendo numa sociedade decente, coerente, sabe? Porque não adianta, assim, a gente debate às vezes sobre falta de acesso à informação, falta de acesso à educação, e tem pessoas que têm acesso, mas que ainda assim querem burlar o sistema, sabe? Então, não sei o que, é que a gente poderia fazer, mas assim, a autodeclaração a gente sabe que não dá conta porque tem muita gente aí acessando as cotas raciais sendo branco, né? Assim, comprovadamente branco, porque isso que Eric fala é muito importante, a gente tem que entender a pluralidade das tonalidades das nossas peles, né, no Brasil, assim, com a cor preto, mas também é importante estar atento às pessoas brancas que estão se passando por nós e estão ocupando os nossos lugares na sociedade, nos espaços de poder, enfim, nas universidades. E aí eu fico pensando que a autodeclaração ela é muito importante, assim, hoje em dia, principalmente em pesquisas, universidades, projetos, editais, tem dado conta do que a gente está fazendo, mas eu fico pensando que faltam comissões de verificação dessas autodeclarações, assim, em todas as instâncias, sabe? acho que a gente colhe muito do.
desse mito da democracia racial, de que aqui todo mundo é negro. E aí, claro que você vai ter muita gente tirando proveito disso, querendo se passar por negro, mas você também tem muita gente que não sabe se declarar, sabe? Acho que nesse rolê, tipo, por uma questão de não querer ser, de vergonha mesmo, acaba não sabendo, acho que não entendendo assim, e aí eu acho que é um processo, é um ponto importante, mas acho que ele sozinho não funciona, sabe, essa declaração. Acho que talvez, se a gente pudesse, às vezes, de alguma forma, deixar mais claro o que que é se declarar, sabe? Quais são, tipo assim, como que eu me encaixo, sabe? Como é que eu preencho esse quadradinho, sabe? Acho que falta um pouco disso também, das pessoas conseguirem entender em que lugar que elas estão para aí elas se autodeclararem. E também ter esse crivo, sabe? Essa avaliação tem que passar por outras pessoas, assim, sabe? E tem muita gente que se declara aí de uma forma errada, né? Também. Tem uma coisa também sobre esse lance da autodeclaração que meio enfim, é importante isso a gente também refletir, porque quando a gente fala que se autodeclara, a gente tem que se auto-reconhecer, né? Se reconhecer como uma pessoa preta. Tem muita gente que não se reconhece como preto, porque no Brasil, preto e pobre morre a cada 12 minutos. Então, assim, o cara é preto e está dizendo que é branco porque ele não quer morrer, né? Eu acho que é isso, assim, a gente tem que dar uns passos para trás para voltar em como a gente pode fazer um trabalho de conscientização da nossa população sobre a negritude e o colorismo no Brasil. Acho que depois, se um dia esse trabalho for possível de ser feito, eu acho que aí a gente parte para o debate sobre a autodeclaração de uma forma mais consistente, sabe? Eu fico pensando muito nesse assunto, porque foi o primeiro empecilho metodológico dessa pesquisa, que era essa escolha, né? Falar sobre cinema negro, mas aí a gente cai num outro dilema: quem é negro no Brasil? Ou o que é negro no Brasil? E eu começo a pensar, junto com uma série de pessoas que passaram por aqui, que a nossa relação racial ela está muito mais atrelada a uma identidade cultural do que uma cor de pele especificamente. E aí eu queria ouvir de vocês se vocês concordam com isso ou se vocês discordam, se vocês têm alguma coisa que vocês pensam nesse sentido, de que de repente ser negro esteja atrelado mais a uma identidade cultural do que propriamente cor de pele. Eu acho que é muito difícil responder. Eu acho que é muito difícil eu responder essa pergunta, É opinião porque eu só mesmo, consigo dar né? Que a gente. Não, é porque eu acho que eu só consigo dar conta da minha realidade, né? Então, na minha realidade, sim. Tá muito mais relacionado à identidade, né? Cultural, mas. Nossa, esse Brasil é muito grande, velho. Né? Será que nos quilombos as pessoas não estão falando sobre as suas identidades negras, de dentro para fora? Nos territórios indígenas, não? Eu acho que sim. Então, enfim, não quero responder essa pergunta. Ela é difícil mesmo. Essa é uma das É coisas, das difícil. perguntas que eu fico me revirando para pensar, porque é difícil. E aí, Eric, pensar algo nesse sentido? Então, acho que é muito difícil mesmo. E aí, acho que é um processo mesmo para a gente conseguir entender. Acho que conseguir primeiro unir alguns pensamentos de entender o Brasil, de entender como que a gente vai explicar que, sei lá, duas pessoas que têm mais ou menos um tom de pele parecido, uma é negra, outra não, sabe? Entender que não é só essa questão da pele, que tem todas outras questões físicas também, e de lugar também. Acho que quando a gente pensa Brasil também, a gente pensa que em alguns lugares, em regiões mesmo, sabe? Pessoas vão olhar diferente para você ser negro ou não, mas acho que a gente nunca pode desvalidar, sabe? Desvalidar que pessoas de uma pele mais clara, de outras questões, mesmo que em outros lugares elas também são negras e em todo lugar que você vai estar, você também vai ser negro, sabe? Então, muita coisa para se pensar aí nessa pergunta, muitas questões, principalmente que aqui Brasil, acho que eu falo num lugar de Centro-Oeste, assim, que é um lugar, assim, para se viver. Não sei se é mais difícil ou menos, mas
é uma realidade que eu vivo aqui, que outras pessoas também vivem. Acho que é isso, muita coisa. Nossa, muito reflexivo aqui agora. Eu vou aproveitar esse arsenal de perguntas difíceis e vou para uma outra, que é muito nessa linha. Se a gente tem essa dificuldade de definir o que é ou o que não é negro no Brasil, o que vocês acham que é cinema negro? O que vocês Não, pensam mas sobre então, cinema negro? eu acho que a gente não tem uma dificuldade, eu acho que enfim, a gente tem uma dificuldade em debater sobre, porque não tem nada que esteja determinando o que é e o que não é negro, né? Eu acho que todas as pessoas, pardas, pretas, quilombolas e indígenas, são pretas. Então, quando você pergunta para mim o que é o cinema negro no Brasil, é esse cinema. É o cinema realizado pelas pessoas que estão no quilombo, é o cinema realizado pelas pessoas que estão nos territórios indígenas, é o cinema realizado pelas pessoas que têm uma pluralidade enorme de tonalidades de pele dentro do que se entende como pardo, negro e preto. Cinema negro, para mim, é isso. Tem gente fazendo cinema há bastante tempo, né? Só que o cinema brasileiro, ele está acostumado a colocar os nossos corpos pretos de outra forma na tela, né? Então, o cinema negro brasileiro é o cinema que é realizado por essas pessoas, mas dentro desse leque enorme. Assim. E para você, Eric, o que você tem pensado sobre essa ideia de cinema negro? Eu acho que o cinema negro é o cinema feito por essa galera preta. E aí eu acho que a questão do cinema é quando a gente entra nessa área de quem que tá em cada cabeça de equipe, em cada função, assim. E aí eu tenho para mim, eu sempre gosto de pensar que quem tá à frente, quem tá na frente da câmera, sabe, tem que ter. Acho que o cinema negro, acho que a gente precisa, assim, acho que talvez a gente não consiga avaliar sempre logo de cara, mas conseguindo avaliar pela equipe mesmo e pelo que a gente está vendo também. Mas eu acho que ele é um resultado disso, sabe? De quem está fazendo, de que tem que ter gente por trás das câmeras, não só gente na frente e um pouco de vice-versa, sabe? Para pensar que é o cinema negro e acho que um cinema que retrata essas histórias, que está trazendo isso. Às vezes não somente essas histórias, mas que é feito por essa galera, sabe? Acho que principalmente ele tem que ser feito por essas pessoas. Sim. Em cima disso, o cinema negro, pelo que vocês estão me dizendo, ele precisa ser realizado por pessoas negras. E aí a gente tem esse campo formado, cinema negro. Se a gente tivesse um cinema realizado pelo Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, a gente teria igualmente cinema negro? Não, gente, óbvio que não. Então, assim, a gente também não pode invalidar que ele não é um cara preto, né? Ele é negro. Ele é negro? Agora, acho que essas questões que Eric traz são bem relevantes, porque acho que mais do que assinar ser uma pessoa negra e assinar uma obra cinematográfica, é que obra é essa? Quem é essa aqui que você está formando? Qual narrativa é essa que você está querendo construir? Assim? Isso é o cinema negro que Sérgio Camargo jamais vai ser capaz de fazer. Acho que aí já é onde a gente difere tudo. Até porque ele não se reconhece como um cara preto. E você, Então, Eric, o que você assim, acha? acho que Eric deu uma gargalhada. Vai, Eric. não, eu fiquei imaginando, pô, Amigo, me que filme ajuda. que esse cara faria, sabe? Fiquei imaginando. Eu também fico imaginando. Assim, primeiro eu tenho medo desse filme. E aí eu acho que não sei se dá pra. Por exemplo, você pode pensar que é um filme feito por um cara preto, mas, poxa, se é um filme que ele vai contra tudo que movimento, que toda uma cultura, que todas as outras pessoas assim pensam, sabe? Aí eu acho que é um lugar da gente revisitar essas questões, pensar. Sabe? Se é um filme cinema negro que ele vai contra o cinema negro, então talvez ele não seja, sabe? Talvez ele não esteja nesse lugar, se ele for só isso. Então, a gente pode dizer que não basta ser negro para estar atrás da tela para realizar cinema negro. Vocês concordam com isso ou discordam disso? Nossa, eu não sei mais o que é que eu concordo e o que é que eu discordo. Eu acho que sim. Eu também concordo. Porque Acho que existe uma tem que ser negro, responsabilidade mas. muito. Eita, desculpa, Eric. Não, Desculpa. pode falar, pode falar. Não, amigo, termine. Não, acho que eu ia falar que é isso. Acho que
tem que ser negro, mas talvez não só isso, sabe? Talvez você pode estar fazendo um cinema que não seja cinema negro, mas isso não vai te desvalidar como pessoa negra. Mas às vezes aquele cinema que você está fazendo não entraria nessas questões, sabe? Não estaria nesse lugar. Se você, sei lá, às vezes você assiste um filme e aí em nenhum momento nada disso te leva para nem remotamente estar próximo de um cinema negro, talvez esteja fazendo um filme para outro lugar, para outro público, sabe? Em outro contexto, assim. E aí, Ana? Eu acho que existe uma responsabilidade, enfim. Acho que não só o cinema, né? A arte, existe uma responsabilidade muito grande em fazer arte, em lidar com arte. Seja na música, seja no cinema, seja no teatro, seja no circo, seja na literatura. E falar sobre uma arte negra tem que ter uma carga de responsabilidade muito grande por causa da história do nosso povo, né? Por causa da existência do nosso povo. Então, assim, quando você fala, sei lá, de um filme de Sérgio, como Homem Negro, porque ele é um homem negro, né? Que filme ele realizaria? Gente, esse cara não, ele é incapaz de criar uma estrutura narrativa sobre o cinema negro, porque é isso, que vivência, ele é retinto, mas ele é embranquecido. Então, assim, você traz essa experiência, né, para o roteiro, para a tela, para a produção. É muito doido, porque tem que existir essa responsabilidade sobre a nossa existência. Seja no fazer cinema, seja no fazer música, seja no fazer teatro, seja no fazer qualquer manifestação cultural, sabe? O meu papel aqui, não sei se vocês repararam, é meio que fazer o papel do advogado do diabo, né? Porque existe total, existem N coisas que as pessoas falam e falam muito. E muito, a branquitude cinematográfica, ela utiliza muito dos argumentos que nós trazemos na nossa fala para fazer com que aquilo que a gente diz perca força. Então, quando a gente fala, essa pergunta, ela surgiu muito desse questionamento, de tipo, se o cinema negro é realizado por pessoas negras, que pessoas negras? Porque se a gente coloca o Sérgio Camargo para realizar cinema, ele é um negro realizando cinema. Então ele entraria na esfera do cinema negro, pelo único fato dele ser um negro realizando cinema. Só que a figura do Sérgio Camargo, ele é uma figura que é o extremo, né? Ele é o extremismo do negar-se pessoa negra. Por mais que ele se veja como pessoa negra, ele não se porta, né? Aliás, não sei nem se não se porta, porque a gente também não pode dizer como um negro se porta ou não se porta. Na verdade, ele se porta, ele existe, ele é um negro que existe. E aí, se ele pega a câmera e faz um filme, ele está trazendo o ponto de vista dele, que não deixa de ser um ponto de vista negro, embora não seja aquilo que a gente concorde, mas não deixa de ser um ponto de vista de uma pessoa negra. E isso coloca para a gente um grande dilema, porque assim, se o Sérgio é o extremo, talvez dentro do campo cinema negro nós tenhamos outros Sérgios, mas que não são tão extremos como ele, mas trazem seus discursos discursos embranquecidos. E aí não se assume como um Sérgio Camargo, mas no discurso aparece esse embranquecimento. E muitos desses filmes que aparece esse embranquecimento são selecionados para festivais de cinema negro. E aí vem a minha questão, que fica difícil definir cinema negro, porque institucionalmente tem os festivais que referendam esses filmes como cinema negro. A partir do momento que é festival de cinema negro, logo, se há uma curadoria, esses filmes são selecionados. E filmes com ideologia branca por detrás. Muitos desses filmes. E aí me surge essa questão que eu estou trazendo para vocês, que parece o cão fazendo essas perguntas, mas é porque é o cão que fica aqui no meu ouvido falando, cara, mas isso aqui, e isso. E aí eu sempre gosto de partilhar, porque a gente vai pensando juntos, entendeu? Por isso que eu não quero assinar uma coisa escrita sozinho, porque é difícil. Não é um tema muito fácil. Aí eu vou num outro ponto, que é um ponto que vai direto ao encontro do trabalho de vocês. Eu analisei os filmes do Eric, falta um, que é o Nata,
mas eu analisei o Cinema que Não Se Vê e o Tela Preta. E o da Ana foi o... cara, eu anotei o nome do teu filme aqui, que é Entre Marés. Existe uma coisa no... Eu vou começar pelo Entre Marés. O Entre Marés tem uma coisa que me parece uma característica, não do cinema negro, porque eu como pesquisador, não trabalho o cinema negro isoladamente. Eu uso o cinema negro como um campo, mas pego dentro desse campo um ponto, que é o ponto do aquilombamento. E uma das características desse cinema, que a gente tem chamado de aquilombamento, é uma escrita coletiva, e dentro dessa escrita coletiva existe um fator que tem demarcado muitos filmes, que é o território. É como se o fato da gente ter sido desterritorializado faz com que na hora que a gente vai produzir o nosso filme, nosso foco, nosso personagem central acaba sendo o território. E muitas das vezes o corpo humano como território, nosso próprio corpo preto como território, mas não um corpo individual e sim um corpo coletivo. Então, eu tenho dito que dificilmente a gente vai ver um filme aquilombado que seja uma biografia. Dificilmente a gente vai ver um filme aquilombado que esteja voltado para um fator de individualidade. Em geral, estão voltados para a coletividade. E aí o Entre Marés aparece e cruza o meu caminho, que é um filme que foi considerado dentro dessa perspectiva de aquilombamento. Por quê? Primeiro que é um filme que fala do território, a ilha de Deus. A Ilha de Deus é a personagem central do filme. Apesar de sabermos que não é esse o tema efetivo do filme, é um filme sobre mulheres, mulheres que perseveram e que lutam e que sustentam os seus filhos a partir desse território. A sua relação com a água que você falou, né? E dali da água, do mangue, retiram seu sustento. E eu acho um filme muito potente a nível do coletivo, da coletividade. E esbarra nas questões negras muito que mais que subjetivamente do que objetivamente. Subjetivamente porque boa parte daquelas mulheres, a maioria daquelas mulheres, se não todas, são mulheres negras retratadas. Mas, no entanto, não é esse o tema central. Não é as mulheres negras da Ilha de Deus. São as mulheres da Ilha de Deus, que, porventura, são negras. E aí, isso, para mim, é o grande barato desse filme. É que esse filme saia de um lugar, que é esse lugar do cinema negro, que eu tenho as minhas críticas, mas que alcance um outro lugar, que é esse lugar do cinema. E aí a minha pergunta vai para Ana. Você fala muito sobre e defende muito o cinema negro, mas se dentro dessa perspectiva do campo do cinema negro, você cria um filme que se diferencia dos filmes em geral que é tido como filme de cinema negro. E aí eu queria que você falasse qual foi o seu processo de construção do teu filme, do Entre Marés, e se em algum momento você tinha a dimensão de que, disso que eu acabei de te falar, do território como foco, e, na verdade, é só um personagem. O personagem central é a ilha, mas o que constrói a personagem central são os afetos que estão ali sendo mobilizados por aquelas mulheres. E aí, se você concorda e se você pode complementar em cima disso. E se você discorda, por favor, fale sobre isso. Então, o fato do Entre Marés, o Entre Marés ele não destaca a negritude dessas mulheres, porque não é necessário, assim, isso já está no filme, isso está na minha cabeça desde sempre. A minha relação com a ilha começa pequena, né? Porque mesmo morando em Gaibu, eu frequento desde pequena o bairro que hoje eu moro, que é em Ribeira, e foi para esse bairro que eu voltei, que eu fui morar quando eu saí de Gaibu, porque minha tia morava lá. E antes de morar no apartamento que eu moro hoje, eu morei em algumas casas no mesmo bairro, né? Eu dividi apartamento com a galera, morei com minha tia e tal. E tenho amigos na ilha, né? Então, a minha relação com o território é muito engraçado que eu ouvi falando sobre esse lance do território, porque eu nunca tinha pensado em mim como um agente potencializador, sei lá, desse pensamento sobre o território, sabe? Porque eu saio do meu lugar, vou morar na Embiribeira. Esse filme ele surgiu de uma oficina onde a facilitadora ela fez um questionamento assim, pra gente, porque o desdobramento da oficina era escrever um roteiro. Eu nunca tinha escrito um roteiro na minha vida, sabia nem para onde é que ia.
eu fui fazer essa oficina de enxerida, porque eu sou enxerida mesmo, curiosa. E aí, o mote desse rolê era: vocês têm que escrever coisas, escrever sobre uma coisa que atravessa vocês. Então, o que me atravessava, e o que me atravessa até hoje, assim, quando eu olho para a ilha, é olhar para esse lugar preto, né? Isso sempre esteve na minha cabeça, olhar para esse lugar preto, ver o quanto a Ilha de Deus já foi conhecida como uma das comunidades mais violentas de Recife, né? E não tinha saneamento básico, não tinha energia elétrica, e todas as histórias que se ouvia na cidade eram histórias associadas ao crime ou à violência. E por ter amigos que moram lá, por morar nesse bairro onde as pessoas vão e vêm o tempo todo, eu sabia que a ilha não era aquilo. Então, quando eu decido fazer esse filme, é um desejo de fazer com que as pessoas tenham vontade de conhecer esse território, despidos desse olhar direcionado ao crime ou à violência, sabe? Porque eu conheço as histórias de quem mora lá, eu sei, você fala dos afetos, mas eu penso que ainda mais forte que os afetos é a necessidade que a galera tem de estar junta para conseguir sobreviver. Porque é isso, assim, dentro de uma comunidade ribeirinha, pesqueira, se você não estiver junto com a galera para sobreviver, você não pesca, você não arruma um emprego, você, sei lá, acaba tendo que sair de lá por algum motivo, enfim. E aí eu concordo sim com o que você fala, mas eu acho que nunca foi eu nunca tive vontade de destacar a negritude dessas mulheres, porque eu acho que o relato delas já dá conta de tudo, sabe? Assim, a fala delas naquele filme é uma coisa que já dá conta do todo, dá conta da negritude, dá conta da necessidade que elas têm naquele lugar, dá conta dos relatos do quanto é difícil ser uma mulher naquele lugar e criar filho e ter que ir para Maré. Imagina você ter que ir para Maré. Tipo, Ginha, na época, era uma das únicas mulheres que iam para Maré pescar. Você ser dona do viveiro, ser dona de um viveiro, sabe? Então, assim, eu queria que as pessoas assistissem o filme e entendessem, tivessem a noção do quanto aquele lugar já foi um lugar pesado, mas do quanto as pessoas conseguem empreender, conseguem ser felizes, conseguem ter seus 6 viveiros. A fala de Sandra, para mim, é muito forte, assim, quando ela fala: eu sou dona do viveiro. Antigamente eu ia na casa da galera pedir dinheiro emprestado, agora ela vai na minha, eu dou. É isso. Ela não vai trabalhar para empresário nenhum. A empresária é ela. Eu ia E é citar muito bom, assim. justamente essa frase. Aliás, eu ia citar, não, eu citei aqui na crítica. Tá aqui, ó, com a minha letra, que não dá para entender muita coisa, mas tá aqui. E eu falei dessa fala especificamente, porque mais do que isso, ela completa dizendo que eu agora sou rica. Porque na infância eu não tinha, eu tinha que bater na porta das pessoas e pedir as coisas. E aí você vai lá com a imagem e mostra o local, o espaço. O espaço não condiz com aquilo que a gente socialmente indica como exemplo de riqueza, né? Então as casas são de pau a pique, ou as casas com saneamento, né, relativamente ruim, mas ela diz que é rica. E aí você subverte a lógica do capitalismo, que é a lógica do que é riqueza. Riqueza não é acumular capital, riqueza não é. Riqueza é talvez uma sensação de que eu estou melhor do que eu estava ontem. Só que o problema que acontece com essa riqueza é que a branquitude também utiliza esse lugar da riqueza de espírito, da riqueza de não sei o quê, para nos colocar nesse lugar de marginalização também, porque a partir do momento em que a gente aceita, não estou falando isso do teu filme, não, estou entrando já em outra questão, que a gente aceita esse lugar de que, não precisa de dinheiro, dinheiro não traz felicidade, esse tipo de papo, ele muitas das vezes camuflam que as populações marginais não podem ter acesso. Assim, você não precisa de dinheiro, você já é feliz tendo sua família, tendo afetos, tendo ali, conseguindo dar para o seu filho um celular. Então você pode se considerar feliz. Eu queria que você comentasse sobre isso, porque Mas essa é eu uma acho frase que que me o puxou Entre isso. Marés, então, o Entre Marés, eu acho que é isso. Assim,
eu decido fazer esse filme junto com a equipe que construiu esse projeto comigo, assim, desde o início. É muito importante falar isso, porque o Entre Marés é o filme que é, graças a todas as pessoas que construíram o filme junto comigo. A equipe, a galera da ilha, os moradores da ilha, né? Mas quando eu decidi fazer o filme e quando a gente foi para a ilha, tiveram algumas coisas que foram nossa, que a gente decidiu, assim, que eu queria muito, que a galera da equipe vivenciasse, para justamente tentar tirar do filme qualquer sensação de que a gente tivesse querendo orientar algo ali, sabe, na narrativa. E aí a galera ficou dormindo na ilha, porque os sons de noite e de dia, na rádio, de 5 da manhã, a galera peneirando o marisco até, sei lá, 10 da noite, assim, isso é muito singular, é muito particular. Né? Mas quando você fala, quando no filme a gente decupa esse material e a gente escolhe essas falas das meninas, onde elas se afirmam enquanto empreendedoras, é porque o dinheiro faz diferença sim. E isso era uma coisa que a gente queria, porque assim, quando eu mostro a casa, e é uma casa simples, mas ela está dizendo que ela está rica, é porque ela está dedicando a energia financeira dela em outro lugar, sabe? Assim, para essas pessoas, não é que ser rica é sair dali e morar num apartamento de 15 andares, e se for também vai ser isso. Mas para elas, rica é ser dona de 8, ser dona de 6 viveiros. Vê que é chique você ser dona de 6 viveiros. E tem até uma coisa interessante, quando a gente escreveu o roteiro do filme, antigamente as mulheres, elas saíam da Ilha de Deus para vender esses camarões em Afogados, que é um bairro do lado, é tipo meia hora andando com carro de mão. Eu escrevi esse roteiro em 2016, o filme foi rodado em 2017, né? Quando a gente foi rodar o filme, elas não iam mais para Afogados, elas pegam o celular, mandam um WhatsApp e a galera vai lá. Então elas tiram, sei lá, 8 mil numa despescagem de viveiro e não tem o trabalho de empurrar carro de mão, porque agora a galera vai lá. Então, quando eu coloco essa fala da riqueza e quando a gente decupa e escolhe esses trechos, é justamente para mostrar que elas são ricas, elas são mais... Porra, assim, na época do filme, quando Sandra começou a falar, eu fiz amiga, me deu um emprego, porque puta que pariu, sabe? Mas a riqueza não está associada diretamente a ter uma casa chique. A riqueza está associada a você conseguir viver bem no seu território, você conseguir dar emprego para as pessoas que vão trabalhar no seu viveiro, e você conseguir ter um sururu para pedir para 2 crianças, enfim, 2 adolescentes catarem um sururu para você dar o dinheiro da pipoca depois. Não faltar comida na sua casa, não faltar um brinquedo para sua filha. Isso está muito pautado na fala delas, né? Porque antigamente ela ia do outro lado da embribeira para pegar um brinquedo, uma Barbie quebrada para a filha brincar. Agora a filha dela tem um notebook. Então, essas são as riquezas para elas. Ter condições de dar para a família delas conforto, acesso, estudar numa escola particular ou estudar numa escola pública, mas com uma estrutura melhor. E aí isso foi proposital. Assim, decupar essas falas e levar para o filme foi proposital justamente porque a gente não queria fazer esse paralelo entre a riqueza e um lugar chique. A riqueza é aquilo ali mesmo, sabe? Sim. Essa também é uma visão sua enquanto pessoa? Você também vê Não, por essa é isso? uma visão coletiva. Todas as decisões, tudo que tá na tela, assim, tudo que tá nesses 20 minutos de filme, foram coisas que eu decupei, montei, junto com o Caio montou, né, que é o montador, mas que receberam, obviamente, o aval e a autorização, né, a bênção de todas essas mulheres, porque a fala das meninas, elas dizem muito sobre todas as mulheres da Ilha de Deus. As meninas, elas estão ali representando a vivência de todas as mulheres que estão na ilha. E assim, a ilha é um lugar tão foda que tem gente que não sai de lá hoje porque não quer. A ilha tem tudo, tem emprego, tem escola, tem posto de saúde, tem tudo. Então tem gente, no centro da cidade do Recife, num bairro no centro, mas tem gente que não sai de lá. Tanto que para eu poder levar, eu tive muita dor de cabeça para conseguir levar a galera da ilha para uma sala de cinema. Foi mais fácil levar o filme para lá. E aí a ilha toda assistiu. Porque eu cheguei a conseguir um ônibus para levar a galera inteira para uma sala de cinema, só que só 15 pessoas quiseram ir, porque não se sentem confortáveis com a sala de cinema, porque se sentem mais confortáveis com o território. Tem essa relação também das pessoas com a cidade, sabe?
Sim. E aí, enfim, não sei se a gente vai pergunta. E ainda tem mais uma pergunta entre o Entre Marés, para a gente passar para o Eric, para as perguntas que são individuais para ele. A sua equipe no Entre Marés, ela é composta de pessoas majoritariamente negras? Se são ou não, eu queria que você me apontasse 3 cargos específicos. A Montador, nossa diretor de fotografia, basicamente esse. Direção é a sua, então você está aí. Então, montador e diretor de fotografia são pessoas negras ou não negras? O diretor de fotografia é preto, o montador é uma pessoa branca. Isso foi uma escolha. Eu queria muito, é muito doido pensar em realizar, em fazer. Eu já ouvi eu lembro quando esse filme estreou, eu ouvi uma coisa assim. Mas como é que você faz um filme sobre mulheres com homens na equipe? É a mesma coisa de alguém perguntar para mim como eu vou falar sobre cinema negro só com pessoas pretas na equipe. Assim, para mim é muito importante construir equipes com pessoas brancas, pessoas pretas, com pessoas cis, enfim, com pessoas do lugar. Tem muita gente da equipe que é da ilha, porque essa relação, é a partir dessas relações que a gente estabelece dentro de um set, dentro de uma equipe, que as pessoas passam a se respeitar, porque é isso, né? Uma equipe que estava muito acostumada a trabalhar com pessoas brancas, trabalhando com uma diretora preta, que estava realizando seu primeiro filme, uma produtora que estava fazendo sua primeira produção no filme, com um montador que, na real, aliás, um montador que fez AD também, mas que nem é nem montador nem AD, porque ele é realizador, assim, depois ele profissionaliza o montador. Esse filme foi massa porque foi uma experiência onde a gente se permitiu trocar muito. Cata, que é uma profissional do som, ela fez assistência de fotografia no filme. Josuel, que é um cara da ilha, nunca tinha trabalhado com cinema na vida, fez a produção do filme. Então, assim, foi uma escolha ter pessoas, ter homens na equipe, ter pessoas brancas na equipe, porque eu acredito muito que se a gente cria essas possibilidades de trabalho misto, a gente também faz com que as pessoas compreendam o quanto é importante o respeito por todas as pessoas do set. Todas as pessoas do filme receberam o mesmo cachê. Todas as pessoas do filme trabalharam 6 horas por dia. Assim, essas determinações que a gente leva para set dentro dessa reformulação do que é a produção cinematográfica, eu acho que, para mim, são tão importantes quanto a realização. Porque a gente também está falando de uma quebra de... Nossa, me fugiu a palavra agora. Não que é regra, mas, enfim, existe um percurso natural, né, que a galera segue, assim, quando vai produzir 12 horas de set, só chama o povo famoso, não sei o quê. Gente, eu tô cagando se a pessoa é famosa, assim. Se eu gostar, que massa enquanto fotógrafo, é ele que vai ser o fotógrafo do meu filme. Se ele fez um filme ou 500, não me interessa. Eu acho que o cinema também nos permite, enfim, ousar, experimentar, sabe? Eu acho que também tem isso, assim. Às vezes as pessoas querem, ai meu Deus, eu quero fazer um filme. E é óbvio que você vai querer fazer um filme com equipe massa, mas assim, é importante pensar nas escolhas. Porque, Totalmente. às vezes, experiência, às vezes uma pessoa tem muito. Eu não estou querendo também desmerecer os profissionais, óbvio, não estou querendo fazer isso. Mas o que eu estou Sim. querendo dizer é que, às vezes, a trajetória da pessoa, sei lá, se aquela pessoa. Vou falar uma coisa aleatória aqui: produção. Digamos que o produtor, uma figura da produção, pronto, vamos chamar a Ana, que trabalha com produção há 30 anos. Mas, às vezes, a gente vai chamar Márcio, que trabalha com produção há 1 ano, e Márcio ele vai trazer tão mais para aquele processo, sabe? Tão mais para aquela vivência, tão mais para aquela relação. E eu acho que a escolha dessa equipe, o trabalho coletivo que a gente fez, ele passou muito por isso. Assim, o Entre Marés é um filme de fato coletivo. E aí eu te faço uma outra pergunta em cima disso que você está falando. Você faz a sua escolha a partir das suas relações, de alguma maneira afetivas, para compor a sua equipe, pessoas que você confia. Se essas pessoas forem brancas, tudo bem para você? Não. Não. Por quê? Porque aí também já vai para um lugar que foge do que eu acredito enquanto ser humano, né? É isso, assim, volto para o lugar da responsabilidade. Se eu trabalho hoje com cinema e acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, assim, de atuação, de estar aqui trocando ideia com o Eric, enfim, a gente está falando sobre a nossa vida, nossa trajetória, mas a gente está falando também sobre um campo de trabalho que diz respeito a gente e a uma galera, né?
E aí eu acho que a gente precisa ter responsabilidade e eu não consigo hoje, assim, pensar em fazer algo que só tenha pessoas brancas. Eu vou ser a primeira a questionar. Ou você é a primeira a ser demitida porque questionei, né? Isso Sim. rola também. Beleza. Vamos lá, Eric. Eric, teu filme Câmara Escura me traz uma questão que é uma questão que eu trago para você para a gente debater. O filme, ele fala sobre a questão da... Abre o filme falando sobre que uma fala da socióloga Lorna Roth, que se pessoas negras tivessem inventado a fotografia, a dinâmica de variação de cores teria sido diferente. Você abre o filme com essa frase. E aí nos leva a entender que você vai questionar a questão da fotografia negra no cinema, e de fato você acaba fazendo isso ao longo do teu filme. Mas eu tenho uma pergunta. Você traz o pensamento de uma pesquisadora branca canadense. Isso é proposital, não foi proposital? Como é que você vê abrir o seu filme sobre fotografia de pessoas negras com a fala de uma pesquisadora branca? Por que você faz essa escolha? Então, eu acho que eu me questionei um pouco disso também, mas, mas eu acho que também vem de É um lugar normal, de... conforme a gente vai Aham. fazendo, a gente vai repensando as coisas. É um filme de Aham. 2015, não é esse? Esse É, do 19. 2019. Então, já tem um tempo, já tem mais 3 anos aí, então é um movimento. Mas eu fiquei curioso para te ouvir sobre isso. Então, eu acho que toda essa ideia do filme, ela parte um pouco disso de como que eu comecei sei lá, lendo e pesquisando, ouvindo um pouco sobre, pensando, nossa, pô, a fotografia foi inventada, né, por pessoas brancas e se não fosse, pô, mudaria tudo, né? E aí, pensando muito nisso, surge o filme, surgem essas questões. E aí eu acho que essa frase, ela vem também de onde que eu fui procurar saber mais, sabe? E aí eu acho que a partir do momento que você tem até pessoas brancas também que reconhecem isso e que estão nesses estudos e que reconhece essas questões, também parte dos lugares que eu vou encontrar, sabe? Também parte de quem está pesquisando sobre isso. Eu acho que de onde que eu vou me deparar e o que que eu vou fazer com isso. Mas eu acho que é um pouco disso, sabe? Eu trouxe muito de onde que eu fui me questionar para essas coisas, sabe? Aqueles filmes foram filmes que eu estava vendo naquela época e pensando sobre essas questões, aqueles textos, onde que eu encontrei essa citação, sabe? Acho que tá tudo num pouco do momento que eu encontrei essas coisas e de que essas questões também não são nulas, sabe? Elas não se anulam no filme. Acho que elas existem e que de fato é algo para se pensar aí, sabe? Porque Talvez. abre essa frase, não só a frase, e a autora, abre para uma quantidade muito grande de possibilidades de análise. É como se eu tivesse preparado para assistir um determinado filme e aí me vem essa frase no início que vai me levar a diversos outros questionamentos. Um deles você acabou de falar, que é a referência, assim. É uma referência em visualidade, é uma referência sobre representatividade no campo acadêmico e aí talvez vá para um lugar que é quem são as nossas referências enquanto pesquisadores de fotógrafos negros ou de representatividade negra nas telas que a gente possa citar. Eu digo, hoje no campo do cinema negro, a gente tem, felizmente, alguns pesquisadores, mas ainda bem poucos. E desses pesquisadores que pesquisam cinema negro, a gente pode contar 2 ou 3 que são aqueles que estão aí visíveis por estarem há mais tempo discutindo as questões, mas que nenhum deles é do cinema, nenhum deles é formado em cinema. Então, os que são hoje mais visíveis. E aí tem uma galera nova, eu me incluo, porque entra na universidade e nem todos os negros que fazem cinema vão se direcionar para pesquisa em cinema, né? Outros vão falar sobre diversas outras coisas. Então, o funil vai ficando cada vez mais restrito. E aí a gente perde um pouco as referências. Uma das coisas que aconteceu na minha tese foi tentar buscar autores diaspóricos para falar sobre determinados conceitos. No fim das contas, eu tive que voltar totalmente para a África para conseguir falar sobre aquilombamento e falar sobre
essas perspectivas dos princípios filosóficos do Ubuntu, que estão dentro dos terreiros de candomblé, que estão dentro das rodas de samba, que estão nas favelas, que estão nas periferias, que estão Cara, eu vou falar isso, vai ficar registrado, mas quem quiser assista o documentário do Joelzito Araújo no HBO, falando sobre o PCC. Como o PCC se constitui? O PCC se constitui dentro de um princípio filosófico africano do Ubuntu. E ninguém fala sobre isso. Então aí tem que buscar referência lá em África. E aí eu fiquei pensando, cara, de fato, sobre representatividade, sobre fotografia, representatividade no cinema diretamente, quem que ele ia colocar? E aí eu fiquei, cara, como? Por isso que eu trouxe para você. Será que foi porque realmente ele não achou uma referência aí, ele coloca isso no filme? Só que aí abre margem para outras tantas críticas que eu fiz ao seu filme, muito por conta dessa questão de ser um filme sobre representatividade e abrir com uma representatividade branca, entende? Então foi uma crítica muito nesse sentido, mas com muita compreensão sobre o porquê que você colocou. Por isso que eu queria tirar essa minha dúvida. Aí a gente tem um outro filme que é O Cinema que Não Se Vê. Eu lembro que eu fui falar do território, né? Eu falei que a questão do território ela é muito forte dentro desse cinema que a gente pratica. Aí você vai lá e traz um filme que é uma. E aí, se eu tiver errado, você me fala, mas eu vi total referência de Ilha das Flores, na forma como você montou o filme. E o tema completamente diferente do que Ilha das Flores tratou. Então, é como se você tivesse bebido bastante daquela fonte, montasse o seu filme e trouxesse o território, que é a marca, o que tem sido marca dos nossos filmes. Eu queria que você falasse sobre isso. A tua relação com o Estado de Goiás como um todo, e a relação do cinema que é feito em Goiás, e essa crítica que você faz ao fato de que as pessoas não veem, não é só pelo fato de serem cegas e de não ter uma audiodescrição. As pessoas não veem, mesmo nós que vemos, porque não chega até a gente. E aí, assim como a acessibilidade para o deficiente audiovisual não chega, a acessibilidade a esses filmes também não. Então, eu queria que você comentasse sobre isso, Eric. Como é que foi o cinema que não se vê? Como é que você constrói aí? Se é de fato uma referência à Ilha das Flores e se essa construção de território, sobre o território, por que você vai para isso? Por que você vai falar dessa indústria em Goiás? E, aliás, apresenta muito bem. Eu entendi como é que a coisa funcionava lá, a partir do teu filme. Não é muito diferente do que acontece por aqui, não. Né? Que aqui a gente tem umas grandes produtoras que garfam a porra do recurso e os produtores independentes, a maioria preto, fica sem recurso, então fica aí pelejando para conseguir montar alguma coisa. Mas falei, como é que foi o teu processo nesse filme? Total, total. Eu acho que já puxando um pouco do Tela Preta para Cinema que você vê, eu acho que eu gosto muito de criar em cima do que já existe, sabe? Eu acho que eu gosto muito dessa ideia de ressignificar as coisas, de pegar o material, de criar em cima de algo que já existia, de referenciar mesmo. E aí, você falou essa parte do Ilha das Flores, e ele foi total referência, assim. E aí, pensando nesse processo, eu lembro de olhar para trás e falar, poxa, eu fiz ele bem no começo da faculdade, assim, no primeiro ano. E aí eu lembro de pensar, não conhecer muito de curta-metragem, e eu olhar para trás, tentar imaginar e falar, qual que é o principal curta-metragem, sabe? O que eu tenho de referente de curta-metragem? Ih, acho que a Ana caiu. A Ana caiu, mas ela vai voltar de novo. Ela mandou o convite aqui. Não, Pode beleza. continuar, eu tô te ouvindo. Mas, não, tranquilo. Minha principal referência de curta-metragem era o Ilha das Flores, e acho que para muita gente Pra mim, continua sendo. E por uma geração, assim, acho que por gerações, na verdade. E aí acho que tem essa brincadeira de pensar nessa linguagem, nessa estética que é muito única do filme, e de tentar brincar com isso como referência mesmo, sabe? De trazer esse Ilha das Flores como minha principal referência de curta-metragem já feito, assim, de todos os tempos. E aí pensar que o filme, acho que é um filme sobre o fazer curta-metragem, e ao mesmo tempo que eu tava fazendo ele, eu também tava descobrindo muito, sabe? Acho que tudo, basicamente quase tudo que tava ali no filme, de dados, de informação, de experiência, são coisas que eu fui aprendendo durante esse processo. Então, ele teve
um processo assim de fazer cinema e tal. E é engraçado porque o tema cinema mesmo que a gente chega, ele acabou sendo por um sorteio. Uma matéria da faculdade, assim, a gente tinha que fazer uma produção falando sobre cinema. E aí, naquilo de primeiro ano de faculdade, querer fazer algo muito maior do que a gente teria condição ou conseguiria fazer, a gente pensava, vamos tentar fazer algo muito legal, sabe? Algo que a gente vai gostar de assistir, botar muita energia nisso. E aí começa, vamos falar disso de uma forma diferente. Vamos tentar pegar essa Ilha das Flores, vamos tentar descobrir cinema. E aí eu acho que cai muito naquilo também de que eu tava fazendo cinema em Goiânia, acho que é o principal polo aqui, na capital, Sim. e eu não sou daqui, sabe? E aí eu também tava descobrindo essa coisa, sabe? Ah, tem tal festival. Nossa, eu não tava acostumado com isso. Nossa, assim, hoje, quando a gente tinha as coisas presenciais acontecendo no tempo, nossa, vamos no cinema, tem todos os filmes de lançamento, sabe? Lá, no cinema que Sim. tinha na minha cidade não tinha isso. Eu tinha um número limitado de filmes que chegavam, mas aqui não, E aqui já tinha chegavam os depois, né? Porque festivais. no interior chega Isso. meses, né? Pois é, e aí você vai descobrindo essas coisas, sabe? Porque tem ali que é novo e você vai se maravilhando com aquilo. Eu queria trazer muito isso pro filme, de olhar para aquelas coisas pela primeira vez, de estar descobrindo. E eu acho que até por isso ele acaba funcionando, né? De apresentar esse cinema que é feito aqui para outros lugares, pessoas que não são daqui. Eu Sim. acho que é a principal ideia de tentar fazer o filme, é tentar mostrar, acho que para quem está aqui, mas também para quem não está aqui entender como que essas questões, olha o que eu acabei de descobrir, sabe? Acho que é muito esse sentimento assim que eu tava nesse momento de E produção. os teus filmes, eles têm uma marca que é uma música clássica que toca em diversas formas ao longo do teu filme. Qual é a relação que você tem com a música clássica e por que que você faz essa escolha? No... Então, olha, eu tenho uma relação assim próxima com música clássica. Eu acho que eu talvez não tinha feito essa associação antes, mas quando eu era mais Eu estou aqui novo, para isso, advogado do é, diabo. quando, 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 quando eu era mais novo, eu acabei entrando no primeiro contato assim com música de interesse assim, foi num projeto da prefeitura que era uma espécie de escola de música assim, sabe, para bairro, assim, que era um projeto que levava ou você numa parte de arte que tinha, ou você entrava na parte de música. E o meu interesse foi em música, assim, eu queria aprender a tocar um instrumento, e aí você. É um contato que você tem com instrumentos clássicos, na verdade. Eu toquei baixo por um tempo, aquele baixo grandão, né, contrabaixo. E aí você tem essa experiência de estar numa orquestra, de estar conhecendo umas outras coisas. E para mim, eu acho que eu também associo muito a essa questão do que é o clássico do cinema, sabe? De ter uma música clássica, de fazer essa brincadeira. Eu acho que no cinema você vê até mais. Acaba sendo um pouco irônico, assim, dependendo do ponto de vista, mas eu queria trazer um pouco disso, do que eu imagino como cinema. Da mesma forma que eu imaginava qual que são os principais curtas-metragens, o principal curta-metragem que é o Ilha das Flores, na minha visão, assim, do que eu imagino como cinema. Ah, tem que ter tal plano, tem que ter uma abertura clássica, assim, e, poxa, eu queria muito abrir o filme, sabe? Acho que o plano do olho também é referência de outra coisa, tal Sim. plano. Algumas coisas assim sempre são, elas tentam ser referências a coisas mais clássicas assim do cinema. E aí brincando justamente com esse tema do filme. Tem uma coisa que eu queria também saber sobre a questão da equipe. A sua equipe foi formada majoritariamente por pessoas negras ou não? Não, ela é formada majoritariamente por pessoas brancas, mas ela Isso se tem dá pessoas pretas na equipe. isso se dá pelo seu filme ser feito na universidade e isso foi uma dificuldade para você? Ou foi escolha ali por conta das relações mesmo que você já tinha estabelecido? Acho que um pouco dos dois. Acho que dentro assim, ele é um filme feito numa matéria e a partir disso ele saiu para outros lugares. Acho que a partir Sim, disso você já tem um recorte das pessoas que estão fazendo o filme ali e que, assim, eu acho que depois, por exemplo, quando eu fui fazer meu filme de TCC, e aí eu tinha muita gente de universidade no filme, ele já tinha um recorte bem maior de pessoas negras, já tinha um recorte majoritário de pessoas negras. sim. E aí, talvez lá no começo, ele não tinha, mas acho que um pouco dessas duas coisas, assim, sabe?
de serem pessoas que estão ali próximas, mas também de pensar no que você tem de pessoas naquele ambiente, sabe? Ele Uhum. majoritariamente é branco. É, totalmente. Eu imaginei, porque o meu primeiro filme foi a mesma coisa, assim. Tinha na PUC Rio, então, preto é uma exceção da exceção da exceção da exceção. Fazendo cinema, mais ainda. E eu lembro que para montar a minha equipe, assim, não tinha pessoa preta. Não, não, efetivamente não tinha. E aí fiz um filme sobre o jongo, sobre toda uma questão de identidade minha própria enquanto pessoa, pessoa preta. E não consegui montar uma equipe majoritariamente. E eu sempre faço essa pergunta porque ela esbarra num dogma, que é o dogma que foi construído pelo Jefferson Day, o dogma feijoada, e que fala lá sobre os pontos do cinema negro. E um desses pontos era equipe majoritariamente negra. E aí, quando a gente conversa na realidade das produções, isso às vezes não é tão simples de se conseguir, né? E aí eu queria que você opinasse também sobre isso. Como é que você vê essa questão da formação da equipe? Como é que para você, não sei se você já se formou ou não, já saiu da, Já, me formei. já, Aham. então. Agora, no campo profissional, agora que você vai, né, lidando com o mercado, como é que você vê essa questão da sua equipe, da construção da sua equipe? O que seria o ideal para você, assim? Não necessariamente sobre esses dogmas, né, de uma equipe majoritariamente negra, mas eu digo suas mobilizações para escolher a equipe. Como é que você vê isso? Como é que você escolhe ela? É, é, eu entendo que, principalmente enquanto realizador negro, eu acho que existe uma responsabilidade nessa escolha, principalmente quando você está numa posição, por exemplo, de diretor, que você muitas das vezes consegue escolher a sua equipe. E eu acho que você está num dever, assim, de trazer pessoas negras para a equipe, ainda que não, talvez não majoritariamente, mas você consegue, por exemplo, escolher as cabeças de equipe. E aí pensar quem que vão ser essas pessoas, pensando em hierarquia do cinema, né? Eu acho que você tem uma obrigação, sim, claro que cada um vê de uma forma, mas eu acho que há uma responsabilidade nessas escolhas, e é algo que eu sempre penso muito, assim, sabe? Que eu tenho muitas pessoas próximas, assim, do cinema, que eu acho que eu conheci muita gente e trabalhei com um pouco de todo mundo, e eu acho que, por exemplo, poderia facilmente fazer uma equipe de pessoas brancas, mas eu acho que não é algo interessante, sabe? Eu acho que principalmente pelo cinema que eu venho feito, eu acho que não é um lugar que eu quero estar construído, sabe? Não é um lugar que eu acho que é próprio para essas narrativas. Eu entendo, muitas vezes, não sei, às vezes uma pessoa sempre trabalhou, um diretor sempre trabalhou com um fotógrafo branco, alguma coisa assim, e aí hoje eu consigo entender melhor, sabe? Tipo, às vezes por que que ele não escolheu um fotógrafo negro, sabe? Às Sim, vezes as questões de proximidade, elas dizem muito também sobre a produção, mas eu acredito que precisa haver esse olhar crítico para tentar puxar essas pessoas, sabe? Eu fiquei pensando muito no que a Ana tinha falado também de às vezes uma pessoa que tem experiência há 6 anos, uma pessoa que tem há um ano, às vezes a de um ano vai trazer muito mais. E eu acredito muito também nessa coisa de oportunidade, sabe? Eu fiquei pensando muito nisso. Às vezes é algo que falta oportunidade para as pessoas. E aí acho que a gente está num lugar também de, enquanto chefia, assim, enquanto está nesse cargo, de trazer essas pessoas. E eu acho que é algo que eu tento fazer, sabe? Sempre que eu vou sempre tentar trazer essa oportunidade para pessoas negras. E ainda que não exclusivamente, sabe? Porque eu acho que, sabe, eu não acho que contexto e contexto, sabe? Às vezes alguns filmes vão ser, e eles estão de muito parabéns por isso, eles são incríveis para fazer isso, trazer uma equipe às vezes exclusiva de pessoas negras, mas às vezes também isso não acontece, sabe? Eu acho que tudo bem, a gente não impede o filme de ser outras coisas, de ser um cinema negro. sim. Uma outra pergunta, a gente já está chegando no final, porque geralmente a gente faz são 2 horas de papo, 1 hora para cada um, que a gente considera mais ou menos de tempo de fala, mas a Ana caiu e não está conseguindo voltar. Então a gente entende que os 10 minutos finais que seriam dela estão reduzidos.
no caso para ela, mas para você a gente vai conseguir cravar aqui o tempo certinho. Que a outra pergunta é o direcionamento das tuas obras. Você imagina que quando seu filme está concluído, para quem que você deseja, quem que você quer que veja o teu filme? Você tem esse pensamento assim, cara, eu gostaria que meu filme fosse visto por X ou Y. Eu estou fazendo essa pergunta por conta do teu filme mesmo, que você fala logo de cara, eu espero que você assista esse filme, porque não vale fazer um filme que ninguém vai ver. Então, quem que você quer que veja teus filmes, cara? Então, eu penso muito nisso, quem vai ver. Eu acho que é sempre muito bom quando você consegue ter pessoas diferentes vendo o filme. E aí, por exemplo, acho que a priori, assim, a maioria das pessoas vão ser pessoas que estão em festivais, que às vezes já têm um contato maior com cinema, com cultura. Mas eu acho que é sempre bacana quando o filme chega em outros lugares. E eu sempre gosto de pensar isso, sabe? Por exemplo, o Cinema no Cinema, eu queria muito que pessoas que fizessem cinema assistissem. Mas eu queria muito que estudantes, sabe? Que quem Sim. está começando a fazer cinema agora assistisse. Tela Preta, eu queria muito que pessoas negras vissem e às vezes pessoas negras que não tivessem contato, sabe, com aquelas imagens, às vezes não tivessem se questionado aquilo e pensassem aquelas imagens, assim. Eu fiz um Nato também. Depois ele sabe, eu acho que posteriormente também eu vou questionando isso. E aí eu acho que é bacana, eu ia falar do Nato porque ele é um filme de terror, assim, ele acaba Sim. chegando num outro público também, sabe? E aí acho que ele consegue escapar um pouco disso, nos lugares que ele ficou, ele conseguiu escapar um pouco de um público que é muito do fazer cinema. Eu acho que é muito diferente para mim. Depois dessas experiências de ter muitas pessoas, muitos realizadores, pessoas que estão mais próximas de cultura assistindo os filmes, às vezes tem umas pessoas que estão ligadas em cinema, que estão ligadas num gênero e estão pensando naquilo, sabe? E aí eu acho que eu sempre gosto de pensar nisso. Eu não sei muito bem por quem o filme foi assistido, acho que eu tenho mais ou menos uma noção pelos lugares que ele passou, Sim. mas é sempre bacana, assim, ouvir das pessoas. E às vezes ouvir o Cinema que Não Se Vê, por exemplo, ele chegou a entrar num programa que ele passava ele montava assim, uma estrutura em escolas mais periféricas e ele acabava sendo exibido, sabe? Ele passou muito Sim. em faculdades também. Eu sempre gosto quando ele passa na Colorado, na primeira semana também. E aí eu acho que essa é uma realização, sabe? Ele acaba chegando esse público que é diferente e que eu acho que tem que ver esse filme, que é bacana de ver esse filme. Massa. Então, Eric, a gente está chegando ao final. Sempre que chega a 2 horas, a gente precisa finalizar, porque é o tempo para cada realizador. Mas você tem um tempinho para falar alguma coisa que você, se você quiser, alguma coisa que a gente não tenha abordado, que eu não tenha te perguntado, mas que você acha importante ser falado. E aí você tem um tempinho para falar sobre isso, se você quiser. Se não quiser, a gente pode encaminhar para o final. Mas tem alguma coisa que a gente não conversou, não, que eu não te perguntei, mas que é muito relevante, que você considera, assim, dentro disso tudo que a gente já falou, de cinema negro, dessa ideia de luta, enfim. Diga aí. Olha, eu acho que, acho que a gente falou de muita coisa, assim, sabe? Acho que foi muito importante. Acho que talvez uma coisa que eu fiquei pensando é que acho que o crivo do que é cinema negro e do que a gente está pensando enquanto conteúdo, do que está no primeiro plano, do que está no segundo, eu acho que ele acaba sendo um pouco diferente quando a gente fala de curta-metragem e quando a gente fala de longa-metragem, sabe? Eu acho que eu fiquei pensando muito nisso, de que o curta-metragem é um recorte tão específico, sabe? E que Sim, ele não necessariamente, sabe, vai dizer algumas coisas, mas que eu ainda acredito que enquanto cinema negro ele precisa ter, sabe? sim. Ainda que não, sabe, ele tem que estar ali de alguma forma, em algum lugar, ainda que seja um recorte, eu acho que sempre cabe, sabe? E aí eu fiquei pensando nisso, de como que a gente consegue materializar isso num curta, num tempo curto, assim, de tela, né? Das histórias que a gente está contando e do que a gente poderia fazer com mais tempo, por exemplo. Eu também No reflito meio muito de sobre tantos isso. questionamentos.
Não, mas eu reflito muito sobre isso também, porque a boa parte dos filmes são curtas-metragens. A gente tem poucos realizadores negros que fizeram longas no Brasil. E aí acaba sendo o curta justamente o formato para que a gente expresse os nossos pensamentos. Mas, de fato, isso é um dado que é importante assim, a gente pensar, porque o longa possibilita, de fato, a gente ter uma extensão maior do pensamento do próprio realizador e o curta é o pensamento condensado. Mas, enfim, Eric, quero te agradecer profundamente, muito mesmo, por estar aqui com a gente nesse papo, por ter participado do mapeamento. Esse é só o primeiro contato que a gente vai ter, a gente ainda vai ter outros contatos. Eu ainda vou te perguntar algumas coisas relacionadas ao teu trabalho. Até acabar essa tese ainda tem mais 1 ano e meio, então a gente ainda vai falar. Mas já de antemão, cara, te agradecer muito mesmo por toda a disponibilidade e generosidade com a pesquisa, e apresentar o seu trabalho, e disponibilizar os seus filmes para serem analisados. Então, muito obrigado mesmo. E aí eu deixo aí para você para finalizar a sua fala e depois eu faço o nosso encerramento. Acho que agradecer a oportunidade. Acho que de estar aqui falando disso, de estar falando com a Ana, que eu já conhecia e tenho tanto carinho, assim, sou fã. E aí eu acho que é muito importante, sabe? Acho que faltava esse trabalho, assim, de fazer esse mapeamento. E eu acho que é um processo muito foda, assim, muito incrível mesmo. E estou muito feliz, assim, de estar podendo ser parte disso, de estar aqui nesse momento falando dessas questões, de estar podendo pensar sobre essas coisas e estamos aí nesse mais 1 ano e meio, sempre que precisar. Vamos embora. Gente, quero agradecer a todas as pessoas que participaram, que passaram por aqui, a Ana, que caiu e voltou e caiu de novo, mas não tem problema, faltaram só 2 perguntas, então essas perguntas serão feitas para ela pessoalmente, ali por outras vias. Dizer que na próxima terça-feira esse foi o nosso penúltimo encontro, porque a gente vai dividir esses encontros. A partir de julho, a gente não vai ter em julho, a gente só volta em agosto, então o último encontro vai ser na próxima semana, com mais 2 convidados, e aí a gente para em julho e volta em agosto nessa mesma batida. Então, quero agradecer a todas as pessoas que participaram, a todos os amigos que passaram por aí, agradecer o Eric, a Ana, e que a gente se encontra na próxima semana aqui de novo no Diálogos Negros com o Cinema Brasileiro. Eric, obrigado, meu querido. Um grande abraço, uma boa noite para você e para todo mundo. Nos vemos. Até breve.